Fala meu amigo e minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre a ferramenta de research jurídico que permite ao seu escritório identificar áreas do direito que estão em alta e causas relevantes. Mas mais do que isso, você identificar qual é o tamanho da relevância, o tamanho do público procurando por determinada causa, como eles procuram e o mais interessante, como você pode impactá-los. Então a gente conta em detalhes e te dá alguns insights, por exemplo, de áreas que estão em alta, como você identifica áreas que estão em queda e o que é tendência em termos de causa através desse algoritmo que faz um mapeamento deste mercado jurídico e entrega para você de maneira gratuita. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Eu queria te fazer um desafiozinho aqui, só para ficar simples para quem está ouvindo a gente. Vou pegar um tema aqui dentro do nosso próprio site aqui, e daí eu queria que você explicasse assim, o que quer dizer alguns termos que estão escritos aqui e como que a pessoa depois pode utilizar isso de fato, tá? Por exemplo, aqui eu peguei previdenciário no site aqui da TrueMind/Tech. Pensão por morte, 12,56% das pesquisas totais. Isso aqui é uma pesquisa recorrente, tá escrito aqui. O que quer dizer exatamente isso? Legal. Cara, eu vou explicar um por um, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Legal. São três respostas, três entregas que são válidas ali, que são bem relevantes, tá? Primeiro é o termo de pesquisa, tá? O termo de pesquisa considera o seguinte, a pessoa pesquisando, né? Então, a resposta exatamente da tua pergunta seria assim, pessoas procurando desta forma, com inúmeras variações, certo? Mas essa é a forma principal. Vamos imaginar aqui o seguinte, né? Você falou pensão por morte, né? Uhum. Pensão por morte, olha, é uma pesquisa recorrente, certo? Ah, mas quantas variações existem de pessoas procurando de outras formas? Cara, inúmeras, mais de 1000. Aí você fala, mas pensão por morte é a principal? Exatamente. Então, do termo pensão por morte, você pode destrinchar para outras inúmeras variações que a gente entrega essa informação na versão, né, que você tem acesso a outros dados. Você vai ter, mas eu não quero usar pensão por morte dessa forma. Quero usar um outro termo. Então, você vai ter lá dentro. Mas pensão por morte, nessa tabela, dentro do site, você sempre vai encontrar a palavra principal. Isso é o mais importante, tá? Eu costumo dizer assim, é o termo mais comum. E aí você tem inúmeras variações. Tem algumas que são, cara, impressionantes. Você pega assim, pensão por morte é uma delas. Você vai ter assim, aposentadoria por morte, o cara procurando. Sim. Sabe? Porque as pessoas não são inteligentes, não vou nem dizer inteligentes, mas estão instruídas e não sabem o direito em si como a gente, né? São pessoas leigas. Então a pessoa vai procurar do jeito que ela acha melhor. Né? Quem tem direito à pensão por morte, quem tem direito à aposentadoria por morte, quem tem direito a benefício por morte. Sim. INSS por morte paga pra quem? Você vê um monte de coisas bizarras. Às vezes tá falando assim de uma pessoa, vamos pegar aqui um cara que dependia da mulher que trabalhava, que era uma servidora pública, e ela faleceu. Ele vai escrever lá, aposentadoria por morte. Mas o que ele está querendo dizer, na verdade, minha mulher faleceu, eu tenho direito a alguma coisa? Exatamente, é isso aí. Mas assim, pesquisa recorrente quer dizer que isso aqui não teve nenhum aumento, mas que é uma pesquisa que está sempre em alta, vamos dizer assim. Exatamente. O segundo termo até antes de entrar em pesquisa recorrente, porque acho que ela é um desdobramento. Cara, dá para falar de percentual ali, tá? O que acontece? O próprio Google Trends, ele traz isso, e eu sempre me questionava, por que ele não traz logo o volume, né, cara? Entrega o volume e tal. Então ali a gente entrega da mesma forma que o Trends entrega, tá? As ferramentas do Google em geral entregam dessa forma, que é por percentual. Então, olha que interessante, algumas reflexões aqui, tá? Lógica de utilização, né? Primeira coisa que eu acho que é interessante, assim, qual que é o tamanho deste problema, né? Desta dor aqui que a gente está falando dentro da área do direito. Vamos pegar o exemplo aqui, pensão por morte, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o cara é um previdenciarista e ele atende todos esses, vamos colocar como produtos, tá? Esse serviço, pensão por morte, aí tem aposentadoria especial, aí depois tem aqui auxílio doença, depois você tem aposentadoria por idade, tempo de contribuição, só variações, certo? Ele atende todos. O que esse percentual significa? Qual que é o tamanho da procura? É como se fosse o termômetro do mercado naquela dor especificamente. Então, assim, a pensão por morte representa hoje, se você entrar lá no TrueMind, você vai ver 12% do mercado. Então, eu quero atender o previdenciário, mas eu não falo nada de pensão por morte, não impulsiono, não compro palavra-chave, não faço conteúdo sobre isso. É como se você já tivesse uma fatia do mercado à parte. Você está com 80 e poucos por cento, se você falar sobre todos os outros termos. Então, aqui dentro dessa, são 20 termos que a gente traz ali, tá? Que totalizam 100%. Então, a gente pega os principais termos relacionados àquela área do direito. Então, esse percentual significa isso.
A segunda reflexão que é interessante, tá? É o momento de compra. Dentro disso, inclusive, momento de compra. Então você fala assim, pensão por morte. Cara, é um bom produto meu escritório previdenciário? Ah, não gosto muito, não é legal. Né, tem várias opiniões sobre isso. Mas tem um outro ponto que é o momento de compra que a gente fala. Quanto o cara aqui está procurando pensão por morte, ele está curioso a ponto de apenas conseguir uma informação e ir embora, ou quanto aquele cara está de fato no momento de compra, que é o que a gente fala de conversão, que é o que todo mundo quer. Né? Que é o momento em que ele bota lá a palavra-chave, encontra um conteúdo, ou ele encontra uma publicação sua, um post, e de fato entra no seu site, entra em contato com o seu escritório. Então isso é importante, tá? Então é isso que você tem que ter em mente, esse percentual se relaciona com isso. E a outra coisa que eu gosto bastante do percentual que é o seguinte, cara, vamos imaginar que você tem pouco dinheiro para investir. A gente está falando aqui para advogados iniciantes, tem escritórios muito grandes, tá? Tenho pouco dinheiro para investir em uma campanha e preciso ser bem assertivo. Né? Como é que o percentual me ajuda a definir o meu tiro? Então o que acontece? Quando você relaciona o percentual, quando você usa o percentual de palavras-chave que estão ali dentro dessas informações que a gente está te entregando, eles guardam muita relação com a inconsistência de impressões no Google. Vou simplificar isso aqui para ficar mais fácil, tá? O que acontece quando você, por exemplo, eu quero fazer uma campanha no Facebook ou no Instagram, vou impulsionar para o público-alvo, por exemplo, eu sou um previdenciarista, eu vou comprar palavras-chave no Google Ads. É muito comum os advogados retornarem para a gente e falar assim, mas não teve resultado, não gostei, não deu certo. E aí o que acontece? Geralmente, por que não dá resultado? Porque ele não consegue conectar com uma relevância de público. Então ele faz uma promoção, ele compra a palavra-chave, ele faz um impulsionamento, só que tem pouca gente com aquela dor, com aquele problema. Então hoje, né, colocando aqui em números para ficar um pouco mais fácil, é como se você fosse fazer uma publicação de pensão por morte ou fazer uma campanha, 12% a expectativa do mercado previdenciarista dentro dessa área do direito é que 12% tenham esta dor, tenham esta necessidade, em razão do volume de pessoas que a gente consegue mapear. Sim. Agora, se você for falar de pensão por morte para filhos, especificamente esse termo, ele já aparece como 0,48. Então, beleza, você pode ser extremamente nichado, mas você vai ter que usar muita inteligência para conseguir atingir exatamente pensão por morte para filhos. Entender o momento em que alguém morreu e que deixou uma pensão, né, para o filho que está interessado em atuar naquele segmento. E até outro assunto que eu queria que você entrasse, depois de a gente finalizar isso aqui, mas só para quem está ouvindo entender, que o tipo de conteúdo também que você vai criar, né? Puta, vou criar um post do Instagram, vou criar um texto para o blog, vou criar um vídeo para o YouTube do meu escritório, ele vai variar bastante de acordo com o tipo de pesquisa também, porque se você está falando de uma pesquisa um pouquinho mais aberta, né, não adianta você ficar fazendo conteúdo muito sobre o serviço, sobre a solução, quando o cara está só ali pesquisando pensão por morte. Agora, quando ele está falando de uma pesquisa um pouquinho mais nichada, parte do pressuposto que ele está mais pronto para comprar. Faz sentido isso? Sim, com certeza. Só que é mais difícil, né? Essa é a complexidade. Então o cara está iniciando, vou fazer minha própria campanha. Como é que eu sei, né? Como eu questionei aqui. As pessoas que estão procurando nesse momento pensão por morte, né, para filhos. Então, vamos supor aqui que ele é o filho, né, o pai morreu, a mãe morreu, deixou uma pensão para ele e ele está procurando. Que indícios ele deixa que a gente pode usar do algoritmo? Poucos. Então, a palavra-chave dele, ok, tem 0,48, você pode pegar a palavra-chave, ok, tudo bem, comprar ela e conectar. Você faz um conteúdo, entrega uma informação relevante. Mas é só esse caminho. O restante, no Instagram, no Facebook... Depois você até vai poder pegar aqueles caras que, de alguma forma, clicaram naquela palavra-chave, criar um público semelhante. O algoritmo ele ajuda a fazer isso, mas não é tão fácil. Esse é o ponto. Mas dá para dizer assim que palavras mais genéricas, por exemplo, aqui a pensão por morte, vale a pena mais post ou texto de conteúdo e a palavra mais específica ali, pensão por morte para filhos, por exemplo, vale mais a pena um Google Ads ali ou um conteúdo mais de conversão? Faz sentido se tiver, por exemplo, ali, pensão por morte para filhos, ela tem 0,48. O mercado é muito grande, subentende-se que o volume é bem expressivo, tá? De fato, o volume é bem expressivo. Ela está anotada ali como pesquisa recorrente. Então, sim, por uma campanha, vou comprar a palavra-chave, pode ser super interessante. O que é o ponto importante aqui? É quando o cara entrar no seu site, ele tem que conectar, o conteúdo tem que conectar. Né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, o que daria mais relevância? Eu fazer, por exemplo, um post de pensão por morte para filhos, transforma aquilo num conteúdo, bota no meu site, compra aquele tráfego de pensão por morte para filhos, aquele cara que está procurando e leva ele para dentro desse assunto. Sim. Porque senão eu falo pensão por morte, mas não estou falando para filhos no meu conteúdo, perco a relevância. Fato. Fiz tudo certinho, comprei o cliente, botei ele dentro da minha loja, mas não tem o produto que ele quer. Sim. E aí complica, entendeu? Então o ideal é cruzar. Quanto mais você cruza, mais assertivo. Quanto mais você fala para um público bem específico, melhor vai ser sua campanha. E quando você vê assim, uma palavra aqui, por exemplo, aposentadoria especial para vigilante. Cara, isso é bem legal, você viu ali? Aumento de 120%.
só explica o que quer dizer esse aumento de 120%. Tipo, foi na semana, no mês? Aumento de 120% em relação às pesquisas do próprio termo? Só explica um pouquinho o que significa. A variação vai ser sempre mensal, tá? Então, a lógica qual é? Simplificando, tá? Vamos imaginar aqui que a aposentadoria especial para vigilante é o termo mais procurado dentro deste universo de aposentadoria especial para vigilante. Tem variações de pesquisa, tá? E aí, o que a gente identifica? O robô ele consegue fazer análise assim, do mês passado para este, quantas pessoas a mais procuraram? Então, o aumento foi de 120%. Então, mensalmente, você vai tendo essa quebra. Esse é um termo que raramente ele vai cair como pesquisa em queda. Por quê? Porque ele tem um volume expressivo de pessoas. Então, pode ser que daqui a pouco ele saia de aumento de 120% e passe para uma pesquisa recorrente. Qual que é o insight aqui? Pô, cara, se eu sei que está tendo um aumento de 120% de aposentadoria especial para vigilante, eu não estou fazendo nada relacionado a isso, opa, tá aí uma oportunidade. Entendeu? Porque o mercado está dizendo que está buscando isso. Então, isso é uma lógica, né? Esses aumentos que a gente coloca na ferramenta são justamente o mercado dizendo, ei, estou procurando informações sobre esse assunto. Será que você tem como me ajudar? E às vezes o escritório tem lentidão para isso, para identificar o mercado. Para isso que a ferramenta te ajuda, né? Faz todo sentido. E acho que tem que só deixar um pouco mais claro como que a pessoa pode se utilizar dessas informações, sabe? Porque a gente falou aqui um pouco de criar conteúdo ali e tudo mais, mas vamos pegar assim, o advogado que leu isso aqui. Puta, eu sou um advogado previdenciarista e acabei de descobrir que essa parte de aposentadoria para vigilante aumentou no último mês 120% das pesquisas na internet. Beleza, e o que eu faço com isso agora? Legal. Cara, o que acontece assim, acho que tem várias formas aqui. A gente falou até no podcast anterior, né, sobre como utilizar o podcast 86, tá? Se você utiliza, por exemplo, o Instagram, o LinkedIn, se você faz Google Pago, Google Orgânico, se faz YouTube Podcast, como a gente gosta de fazer aqui, enfim. Tem várias formas de você utilizar. Agora, o ponto mais importante, ao meu ver, respondendo a tua pergunta, é o seguinte. Quando você tem indícios de mercado claros, né? Mercados que estão em ascensão, mercados que estão em baixa, você tem que ajustar o teu produto para ele. Então, exemplo aqui, tá? Eu sou um escritório que tenho, uma rede social ativa, faço publicações uma vez a cada 2 dias. Então, faço 3 publicações por semana. Se eu sei que a aposentadoria especial para vigilante é interessante, e eu estou falando, por exemplo, vamos pegar uma que está em queda aqui. Deixa eu ver se eu acho uma em queda aqui, porque é muito difícil dentro do previdenciário. Tem algumas aqui que são menores ali, por exemplo. Vou pegar uma proporcional aqui, não achei nenhuma em queda, inclusive. Não tem nenhuma em queda aqui. A aposentadoria proporcional, ela teve um aumento repentino. Tá? Mas vamos fazer uma outra analogia. A gente estava falando sobre pensão por morte para filhos. Ela representa 0,48. E eu estou falando sobre isso. Eu falo, cara, mas olha só, a aposentadoria especial para vigilante está com aumento de 120%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repassar isso para minha agência, vou repassar para minha equipe interna, vou repassar para minha secretária que faz os posts, ou eu mesmo, advogado, e vou fazer o meu calendário de publicações baseado naquilo que a ferramenta está me trazendo. Está dizendo, o mercado todo está em alta, caindo para cá. Aonde que é mais fácil? Se eu fosse advogado previdenciarista, eu ia bater simplesmente aonde está em aumento. Então, eu ia pegar aqui, aumento de 50%, auxílio-doença. É interessante para mim? Então, ok, coloco para dentro. Aumento de 120% em vigilantes. É bom. Aposentadoria por invalidez, aumento de 50%. Vou colocar para dentro, né? Outra coisa, teve aumento repentino, aposentadoria por tempo de contribuição, é um clássico, né? Sempre tem aumento nesse tipo de pesquisa. Aposentadoria híbrida, que é um percentual pequenininho, tá com uma pesquisa em alta. Então, esse tipo de situação é como se fosse como se entregasse, é isso que a gente vai fazer, a proposta da ferramenta, a gente vai falar daqui a pouquinho, entregar pronto, falar, esse mês faça isso aqui. Sim. Entendeu? Tá aqui as publicações que você tem que fazer. E aí, se você quiser impulsionar, não tem problema, impulsione, mas impulsione para isso aqui. Ou, vou comprar palavra-chave. Compre palavra-chave focada nisso aqui. Vou produzir conteúdo. Produza conteúdo sobre isso aqui. Só não produza conteúdo daquilo que está em queda, por exemplo. Né? Ou você vai lá e identifica aqui, mas eu tenho uma área do direito aqui, sei lá, aposentadoria de pessoas que moram fora do país. Tem como consultar, Guilherme? Claro, tem como consultar. E aí a gente vai entregar para você a informação, dizer, cara, essa área não está em alta. Se você quiser produzir conteúdo, ok, mas talvez ela não te traga cliente. Se o teu interesse é só fortalecer uma base de clientes que você já tem, beleza, vai com fé, mas não é esse o caso. Sim, e como é que funciona? Eu queria só que você explicasse um pouquinho, assim, para quem é um escritório médio e grande, que já faz marketing, que já tem estrutura, como que ele pode alocar os recursos? Por exemplo, vale a pena ele atacar mais áreas? Vale a pena ele, all-in numa área só? Então, falar para esse cara como que ele poderia alocar o recurso que ele tem já de marketing, sabendo dessas informações. E o segundo, o cara que não tem verba, sabe? O cara que tem a verba mínima, que ele quer começar a gastar agora, R$500, R$1.000 em marketing. Como que ele pode utilizar isso de forma assertiva? Cara, assim, bem legal a pergunta. O segundo público ali, tá? Para começar pelo segundo, o cara que tem pouco dinheiro, né? Ou pouco recurso, está começando, tem o 100, tem o 200, tem o 300. Minha recomendação,
Pegar áreas que estão em alta e que ele entenda pelo termo, tá? Pelo próprio termo que a gente coloca ali, que ele tem um potencial legal, que aquele cara está com uma dor real, é latente, o momento de conversão dele é bom, o momento de compra que a gente fala, tá? Vou pegar um termo aqui que a gente pode considerar que isso é interessante. Vou pegar assim, ó, regras de transição não, aposentadoria professor, ó, pesquisa em alta. Inclusive muita gente gosta, muito previdenciarista gosta. 2,74%. Você vê que bate com o mercado, né? Quando você olha assim, puta, tem professor pra caramba, o percentual faz sentido, né? Quando você olha números, né? O volume é bem expressivo. Então, pesquisa aposentadoria para professor. O que eu posso falar sobre isso? Aí dentro da ferramenta você vai ter uma variação de assuntos. Então, como é que é o cálculo, com quantos anos ele pode se aposentar, com várias situações. Então, você pode criar conteúdos em cima disso para você colocar no seu Instagram, pode comprar palavras-chave e falar especificamente de aposentadoria para o professor. Então, com aqueles 100, 200 reais, fazer um estrago, entendeu? Você grava vários videozinhos curtos, você faz várias publicações e aborda todo aquele tema para você ser extremamente assertivo. Uma dica de ouro aqui é o seguinte, puta, vou fazer uma campanha aqui com 100 reais. Faz uma landing page, que seja, se você não tem um site, você paga R$19,90 na RD, você mesmo constrói, mas coloca aquele cara dentro de uma página que você demonstre que você é um especialista em aposentadoria para professor, se você está começando. Isso vai fazer toda a diferença e vai aumentar a tua taxa de conversão. Porque você ali levou ele para dentro de um cara que é especialista. E todo mundo quer contratar o especialista. Né? Então isso ajuda bastante, principalmente quem está começando. Ou seja, o pequeno seja o mais nichado possível dentro de um nicho que esteja em alta ou que tenha uma relevância grande. Exatamente. Não tem de ficar tirando... Né? Você já tem ali só uma Glockzinha com alguns poucos tiros, enquanto o teu concorrente tem uma bazuca do teu lado. Exatamente. Por que você quer tentando atirar em vários lugares ao mesmo tempo? Né? Faz todo sentido. Agora, se você pegar um escritório grande, por exemplo, ó, o cara tem lá, puta, eu quero investir 5 pau aqui. Então, o que eu faria aqui nesse caso, tá? Pegaria percentualmente. Então, vou fazer uma campanha de pensão por morte, é boa para o escritório? Quanto representa aqui dentro dessa análise? Pô, 12%. Então, de 5 mil, aproximadamente 600 reais. Vou botar 600 pila só em termos relacionados à pensão por morte, tá? Aí vou pegar lá, pô, aposentadoria especial. Pô, 10% do mercado está buscando assuntos relacionados à aposentadoria especial. Tá procurando sobre demandas jurídicas relacionadas a esse termo. O que eu vou fazer? 500 pila vai para aposentadoria especial, certo? Então eu vou alocando dentro como se fosse uma caixinha, assim, vou pegando aquela grana e vou separando dentro disso. Para que depois, obviamente, de uma análise inicial, de parametrizar, ver o que vai ter fechado em termos de negócio, você fala, pô, aposentadoria especial para mim deu muito mais certo, tá muito mais interessante, vou apostar mais recursos, vou travar aquela torneirinha que eu tinha colocado dinheiro, por exemplo, em pensão por morte. Dessa forma eu alocaria, tá? Usando o percentual como relevância, tá? Faz sentido. E escritórios, assim, capital, interior, assim, muda alguma coisa? Porque vamos pegar, puta, um termo desse, dentro de um contexto do Brasil, ele tem uma relevância grande, às vezes. Porque, puta, 2,7% aposentadoria para professor, a nível Brasil parece muito grande, mas o cara que está numa cidade específica ou que só tem uma região, como é que ele utiliza isso da melhor forma? Cara, bem legal a pergunta. Olha só, escritórios cidades pequenas, né, é interessante isso, porque assim, o público que era grande, por consequência, fica menor. Né? Então, eu advogo, por exemplo, sei lá, em Curitiba, então tem 2 milhões de habitantes, advogo em São Paulo, arredondar números aqui, 20 milhões de habitantes. Aí, de repente, eu vou para uma cidadezinha no interior que tem 100 mil habitantes. Né? Por óbvio, o teu público fica muito menor. Se o meu público fica menor, a tendência é que eu consiga sobreviver por uma apenas causa, focar só em pensão por morte ou questões assim, muito menos, né? Eu não vou conseguir ter essa concentração, então eu preciso ampliar os meus tiros. Se eu vou ampliar os meus tiros, novamente, o percentual te ajuda. Né? Então, pô, quero atender pelo menos assim, trabalho numa cidade, exemplo aqui, tá? Que atua numa cidade que tem 50 mil habitantes. Cara, para eu poder ter relevância, como o público é muito menor, é legal que eu escolha pelo menos assim, 40%, 50% daquilo que está aqui, das informações. Né? Dentro da tabela você vai ter informações. Então eu vou escolher aqui, pensão por morte, 12%, aposentadoria especial 10%, dá 22%. Vou pegar mais uma de 8%, aposentadoria por invalidez, deu 30%. Se eu pegar aqui uma de 15%, auxílio maternidade, não é muito bom auxílio maternidade, não vou querer, vou pular essa daqui. Aí aposentadoria por idade, 45%. E depois tem aposentadoria por tempo de contribuição, 52%. Então eu vou pegar esses 5 termos aqui e fechei 50%. Então eu vou conseguir atingir 50% do meu mercado usando esses 5 termos aqui, falando sobre esses 5 assuntos, tá? Porque eles têm uma tendência maior por uma questão óbvia, são pessoas procurando proporcionalmente mais sobre esse assunto. Massa. Certamente, se você gostou deste corte, vou te convidar para consumir o conteúdo completo, que a gente fala sobre algumas questões estratégicas que esta ferramenta de research jurídico permite a você, como por exemplo a criação de novas áreas do seu escritório, ter mais assertividade nessa decisão e explorar oportunidades pontuais do direito, sabendo exatamente o que as pessoas estão procurando, ou até mesmo decisões, projetos de lei que podem impactar um determinado segmento
você está ali preparado para atender, porque você tem essa informação privilegiada. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, vou deixar o link completo para você. E antes de você ir embora, obviamente vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ficar de olho quando a gente trouxer conteúdos como esse. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, nos diga se você gostou, se essa ferramenta faz sentido, se ela vai te ajudar de alguma forma. E mais 2 vídeos que eu quero recomendar para você que são complementares. O primeiro deles é Instagram para advogados, como é que você utiliza, pega a informação dessa ferramenta e utiliza no seu Instagram para bombar a sua rede social e gerar negócio. E o segundo é como captar clientes na advocacia. Novamente, pegando informação privilegiada e usando essas técnicas, certamente você vai conseguir atrair mais negócios, fomentar mais relacionamentos e fazer o seu escritório crescer, né? Então depois me deixa o seu comentário aqui, nos diga o que você achou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.